Amigos do Vale Síndico, Jaime Roque, um prazer estar com vocês novamente. E eu sempre gosto de trazer esse tema ao nosso canal, porque sempre os síndicos estão em dúvida e é uma tendência sempre atual do mercado condominial e do segmento. Portaria remota, hoje uma realidade. Esse é o tema da nossa palestra. Eu tenho o prazer aqui de receber essa grande amiga que eu fiz agora no segmento, uma pessoa do bem, uma pessoa bonita por dentro, bonita por fora, ó, gostou? Entendeu? E de uma empresa muito tradicional em São José, que está no mercado desde 2009, a Box Sistemas. Ela é a proprietária, uma das sócias, a Lucimara Anselmo. Tudo bem, Lucimara? Tudo bem, Jaime. Um prazer grande estar aqui falando com você e falando com o seu público. Isso, lá no Vale Síndico a gente chama ela da mulher do cabelinho vermelho. A mocinha do cabelo vermelho, Isso, chama a gente. entendeu? Então, a BOC vem apoiando o Vale Síndico em alguns dos nossos eventos. Eu agradeço demais, nós precisamos, né? Sempre para poder levar, aumentar essa gama de conhecimento dos síndicos. Aqui no Vale do Paraíba, eles não foram para Mogi ainda, mas um dia irão, né? E com certeza está agregando muito. Vamos começar então o nosso bate-papo, né? Vamos lá, Jaime. É um bate-papo, né? Assim, nada muito... É técnico, mas não é técnico, né? Então a gente vai começar sobre alguns assuntos. Primeiro sobre portaria remota, né? Portaria remota hoje, né, no Brasil, né, eu digo, eu vejo tantas empresas que estão vindo para São José dos Campos, como outras regiões também, implantando também no Brasil inteiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre portaria remota. Portaria remota. Muitos condomínios têm muitos problemas com custo de pessoal, né? Então, quando se pensa em portaria remota, se pensa automaticamente em redução de custo e não ter problema com o pessoal, né? Porque também acaba sendo, tem vários condomínios que a gente já encontrou e que realmente tinham problemas de conseguir encontrar alguém porque faltou, enfim, essa administração de uma portaria quando é diretamente com um condomínio, ele acaba sendo um pouco mais complexo para o síndico e todo o conselho, né? Então se pensa na redução de custo e nessa coisa de não ter tantos problemas com o pessoal, né? Mas a gente também fala a respeito de segurança, a gente fala também a respeito de controle de acesso. Então, quando a gente fala de portaria remota, a gente não fala só de reduzir custo, mas a gente também fala de aumentar o controle das pessoas que entram e saem de dentro do condomínio, né? E por ser uma modalidade que está crescendo muito, né? Muitas empresas que não tinham portaria remota hoje estão colocando a portaria remota também como uma opção de solução para dentro do condomínio. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que é entregue para essa portaria, né? Por essa portaria, né? Não só com relação à tecnologia, mas também com relação a atendimento. A gente vê que o diferencial da BOC é o atendimento, né? Porque a gente percebe que a gente sempre fala que lá a gente cuida de pessoa, né? Então as pessoas que chegam até a portaria e utilizam o nosso trabalho, né? Utilizam o serviço que a gente presta, elas querem ser bem atendidas, né? Elas querem ser acolhidas. Então tudo isso precisa ser analisado a hora que você vai fazer a contratação de uma portaria remota. Então, não só a tecnologia que está sendo entregue, a tradição no mercado, mas também o atendimento, o serviço prestado, né? Alguns aspectos da portaria remota que eu gostaria de conversar com você, principalmente a diferença que existe entre, hoje, digamos assim, uma filosofia do morador, né, do condômino, quando ele tinha o negócio que engarganta. Quando ele tinha a portaria presencial
e quando ele vai mudar para remota. Ele tem uma mudança de cultura, né? Precisa ter. Precisa ter a mudança de cultura, principalmente porque a portaria remota, ela pede para que todos participem desse processo, né? Uma coisa que acontece, e às vezes até a própria portaria física, né, com pessoas ali presencialmente, elas acabam não impedindo que, por exemplo, quando eu libero o acesso de um portão, eu permita que outras pessoas entrem junto comigo. Então, esse aspecto mais cultural de dentro do condomínio, ele precisa ser trabalhado muito bem junto com síndico, conselho, moradores, né? Visitantes e prestadores de serviço também. Então, a gente fala que sempre quando a gente vai fazer uma implantação de uma portaria remota que tinha em sua base, né, o condomínio tinha ali a portaria física, a gente sempre vai levar esse conceito com uma cartilha onde a gente vai realmente trazer também a responsabilidade para as pessoas que estão utilizando o serviço da portaria remota, né? Você acha que as pessoas que os moradores de condomínio, quando tem uma portaria orgânica, né, ou presencial, como queira chamar, eles são mais relaxados em questão da segurança, quando, por exemplo, vão ter que utilizar a portaria remota? Existe uma diferença? Eles, por exemplo, na portaria presencial, eles, vamos dizer, não é que não ligam, mas eles são realmente, a palavra é assim, mais relaxados, né? E acabam não tomando tantos cuidados? Tem muito mais, né? Na verdade, a gente fica amigo do porteiro, né? É muito fácil a gente tá sempre passando por ali, falar aquele bom dia, bom dia, bom dia, e a gente fica amigo do porteiro. Então, ficou amigo do porteiro, aí a gente já não leva mais a tag para poder correr na rua, então aí o porteiro já libera porque conhece, e às vezes ele libera mais uma pessoa junto, então acaba que obviamente que não são todas as empresas que acabam tendo isso, né? Mas é muito mais fácil de acontecer isso, né? De você chegar ali, você ter esse acesso muito mais simples com o porteiro ali, e aí você passa, tá tranquilo, dá aquele sinalzinho com a mão e... E mesmo abrindo o portão também, não liga se o portão fechou, se não fechou, né? Porque fica na conta do porteiro. Exato, também tem isso, também tem isso. Então, vai entrar, como você disse, permite que outra pessoa entre. Então, eu acho que nesse aspecto, em portaria remota, melhora muito a consciência de segurança do morador, né? Sim. Ele tem que trabalhar junto com a segurança, porque a segurança também depende dele, né? E não é deselegante, né? Eu acho que é legal quando todos entendem isso, que não é deselegante eu pedir para a pessoa esperar um pouquinho, eu terminar ali o meu processo de passagem pela eclusa e tudo mais, porque geralmente tem um intertravamento, né? Um portão só abre depois que fecha o outro. Então, ali tem uma pequena demora mesmo, né, nesse acesso. Mas, se todas as pessoas que fazem parte desse processo entendem que isso está relacionado à segurança, não só dela, mas de todo o condomínio, porque eu tenho ali a minha casinha, mas eu divido o terreno com outras pessoas, né? Então, é pensar nesse coletivo mesmo. E não é deselegante. Você acha que na portaria remota, até colocando um comparativo entre segurança e a liberdade, sim, eu entendo liberdade que ele tem o maior controle do acesso das pessoas que vão visitá-lo. Então, assim, quando a gente fala de segurança e liberdade, a gente coloca a comodidade numa caixinha separada, né, de segurança. Quanto mais segurança eu tenho, menos liberdade eu tenho, né? Então, vai demorar um pouquinho mais para poder fazer a entrada, porque aí eu vou precisar registrar nome, vou precisar tirar uma foto, essas coisas assim. Então, vai demorar um pouquinho mais. Se fosse em outro momento, eu passaria direto, né? Então, seria mais rápido. Só que hoje em dia a gente tem muita tecnologia que facilita esse acesso, onde eu tenho já um controle, onde eu tenho já todo o nomezinho, tenho foto, já tenho tudo registrado e que me permite essa passagem sendo muito mais rápida. Então, hoje a tecnologia ela está trabalhando para essa comodidade também, porque às vezes o preconceito ele vem nesse sentido, puxa, vou demorar pra caramba para poder entrar no condomínio agora, porque agora é portaria remota e tem que ficar ali esperando para alguém me atender. Você acha que a comparação entre portaria remota e presencial, por exemplo, do atendimento de quem faz o controle de acesso, porque na verdade os dois são controladores de acesso. Sim, sim. Né? São controladores de acesso, tanto o porteiro como, digamos, o porteiro
não virtual, que não é a palavra, porteiro remoto, que está em outro local, sim. né? Se torna diferente, porque eu acho que o porteiro presencial, por exemplo, está fadado a muito mais erro. Olha, o erro ele é base da humanidade, né? Então, assim, eu não digo que isso também não possa acontecer na portaria remota. O que pode acontecer, e aí é o que eu acho que acaba tendo um controle de acesso muito maior, é que quando o porteiro está de frente com a pessoa, às vezes ele só faz aquela notadinha rapidinho assim e já libera a pessoa. É um contato um pouco mais direto. Diferente desse contato que está por trás do telefone. A pessoa está atrás e ela só realmente envia um comando para poder abrir aquele portão se ela entregar todos os dados. Tem um sistema que funciona. Mesmo porque está sendo controlado. Sim. Né? E quando você está com a portaria remota, isso que eu acho uma vantagem, é que quem está fazendo esse trabalho está sendo totalmente monitorado. Sim. Todo o ato que ele está fazendo está sendo registrado. Sim. Ao passo que o porteiro presencial, não. Né? Só temos câmeras, né, no caso. Mesmo assim também. Mas não tem áudio, não tem nada. Na portaria remota tudo é gravado. Tudo gravado. Tudo gravado, tudo está para ver o que acontece. Então, nesse aspecto, eu acho superior esse controle. Né? Sim. Então, e falando em tecnologia, e agora pegando na tecnologia, já que está falando desse tipo de controle, sim, eu queria que você falasse um pouco dessa tecnologia, porque as tecnologias são muito diferentes em portaria remota. Né? Eu julgo que deve existir aí, pelo menos brincando, 10 tipos de portaria remota. Existe. Então, assim, porque existe portaria remota que é pelo dedão lá, que existe facial, né? Existe só um interfone funcionando, né? Então, e isso dá uma diferença grande em preço. Né? Sim. Hoje em dia está tudo muito mais acessível, tá? Tanto que hoje a equivalência dos valores de uma biometria digital e uma biometria facial, ela está muito próxima, principalmente por conta da pandemia, né? O pessoal realmente aderiu muito à facial e aí veio a facial com muito mais tecnologia, então ele entrega muito mais. Hoje em dia você pode chegar em prédio onde você vai encontrar só a facial. Só que você não tem a facial registrada. Você vai olhar para a facial, ela não vai autorizar o seu acesso. Não. Porém, ali ele já tem um interfone dentro da própria facial. Então, eu não preciso colocar um interfone à parte, uma câmera à parte, porque a própria facial já faz a captação da imagem. Também já faz a tagzinha de acesso, né? Aquele chaveirinho também. Então, hoje em dia, remota sem facial não existe, né, na minha opinião. Né? Não. Existe, mas existe. só que... E aí é essa gama mesmo, né? Então essas tecnologias que às vezes que eu questiono, entre aspas, as empresas de portaria remota. Eu acho que eles sentam muito em cima do equipamento que eles entregaram logo na implantação. E eu acho que essa tecnologia tem que ser evolutiva. Conforme vai vindo novos equipamentos, e vocês estão instalando novos equipamentos, devem levar essa mesma tecnologia para todos os clientes. Sim. E não é isso que acontece. Né? Então, o que acontece, e eu acredito que também seja a característica de outras portarias, é a necessidade do condomínio. Né? Às vezes, o próprio condomínio não quer a facial. E a gente vem com algumas soluções e aí o condomínio não escolhe isso. Escolhe continuar no chaveiro e tá tudo certo. A gente continua fazendo o controle de todo o acesso através desse isso chaveiro. Isso é falta de treinamento de síndico. Se fosse no Vale Síndico... porque isso aí, o síndico que pensa dessa maneira, ele está na era do Fred Flintstone lá ainda, entendeu? E não é possível. Porque, para vocês entenderem, assim, quando você fala em controle facial, quando a pessoa é obrigada a entrar, mesmo sendo visitante, fica registrado o rosto dela. Fica registrado. Entendeu? Então, assim, quando ela sai, ela vai dar horário que ela saiu, dá certinho. Então... Exatamente. Então, você falou disso, eu tive um questionamento há pouco tempo atrás sobre gêmeos. Né? E aí? E os gêmeos, a hora que chega lá na facial, eles são iguais, né? Como que funciona? A facial, ela tem uma tecnologia de medição, né? São pontos que são medidos dentro do rosto, que mesmo sendo gêmeos univitelinos, eles não conseguem passar, dependendo, obviamente, de qual que é o grau ali de precisão que tem, porque ali tudo é regulável também, né?
Mas são tecnologias que às vezes as pessoas questionam e que, por não saber, né, do funcionamento... Essas faciais têm essa diferença mesmo. Quanto mais avançada a facial, sim, melhor o reconhecimento. Melhor o reconhecimento e o mais que ela consegue entregar, né? Porque as faciais hoje em dia, elas estão, como eu disse, num preço muito mais acessível e entregando uma série de recursos dentro da própria facial. Outra dúvida que o pessoal tem muito dentro quando faz a implantação, vamos comentar na parte de implantação, a gente falou tecnologias são várias. Sim, sim. Né? Tem desde armários inteligentes também, mas é o que nós vamos conversar agora quando for da implantação. Hoje você entende que uma portaria, um condomínio, quando até que ponto a portaria remota consegue atender a quantidade de unidades? Um atendimento tranquilo, eu consigo atender até 120 unidades. Acima disso, a gente já vai ter que ter um atendimento dedicado. E, tendo um atendimento dedicado, eu não tenho a redução do custo, que é o que a grande maioria dos condomínios pedem, né? Então, quando eu tenho um condomínio até 120 unidades, eu consigo administrar e diluir isso dentro da minha base de atendimento, né? Então, o atendimento, ele fica muito mais tranquilo. O que nós fazemos à parte? A gente entrega a comodidade das tecnologias. Então, eu vou entregar um aplicativo onde a pessoa tem um pouco mais de liberdade para ir e vir sem precisar acionar um interfone, né? Então, isso inclusive com os visitantes, não só com as pessoas que são moradores do condomínio. Então, dentro do nosso aplicativo especificamente, acredito que outros também tenham isso, eu consigo enviar um convite para o meu visitante, onde ali ele faz o cadastrinho dele, a hora que ele chega, faz só a leitura do QR Code e ele mesmo entra, não precisa nem acionar o interfone. Inclusive tem que é para carro isso, né? Tem também. Tem para carro e tem para pedestre também, mesma coisa. Então, a gente vai oferecendo essas facilidades para a gente não sobrecarregar a base de atendimento e aí sim eu consigo manter o custo da operação ali dentro daquele condomínio que tem um pouco mais de unidades. Vocês têm os armários inteligentes também? Nós não temos porque nós contratamos o armário, né? E aí também a disponibilidade do condomínio, porque o armário ele não é um armário barato, né? E aí tem que também ter a manutenção desse armário e tudo, mas é uma das soluções que tem sido encontradas para poder trazer a parte de entregas aí, que é uma das reclamações de portaria remota, né? A parte do pessoal de compra de internet, que acaba tendo aí que utilizar do zelador ou de um assistente que é com acúmulo de função para poder fazer o recebimento dessas encomendas. Mas a gente pensa em outras coisas além do armário. E quando no condomínio, que tem condomínio, por exemplo, tem 40 unidades, por exemplo, menos, que não tem um zelador ou um auxiliar de vigilância, ou o cara vai 2 vezes por semana, às vezes tem muitos esses casos. Sim. A gente tem uma proposta, em alguns condomínios, nossos condomínios, isso já acontece. A grande maioria dos prédios, ele tem guarita, mesmo não tendo a portaria. Às vezes, na própria construção, já se pensou em não ter a portaria física, né, com alguém ali, mas se colocou a guarita, para ter um lugar onde guarda correspondência, enfim. Nós utilizamos da guarita. A gente faz um controle de acesso para a guarita, né? Então a gente coloca uma tag, alguma coisa que vai ter o controle de acesso dentro da guarita e a gente acompanha o entregador. O entregador ele vai entrar em contato com a gente vai abrir o portão para ele, abrir a porta da guarita, ele deixa dentro da guarita e aí ele sai e a gente faz todo o controle de acesso desse entregador. Deixou ali, tirou uma foto, nós entramos em contato via aplicativo com o morador dizendo tem encomenda lá. O morador já tem a tag de acesso dele, a hora que ele vai entrar na guarita, a gente sabe quem foi que entrou também na guarita. Então, entrou na guarita, pegou a encomenda dele, a gente está olhando pela câmera, certo? Então, a gente também consegue controlar essa parte de pegou dele, pegou mais coisa, né? E aí a gente consegue fazer a gestão dessas entregas sem a necessidade de uma pessoa lá para poder fazer o recebimento delas. Então, uma das dúvidas que os moradores têm em relação à entrega é perfeitamente sanável. Totalmente, totalmente.
Se com armário inteligente, que também é uma das coisas que tem crescido bastante, ou essas pequenas adaptações que a gente consegue fazer dentro de ambientes controlados também. Não dá para deixar ali em cima da janela. Né? Então vocês percebam que a entrega de vocês, a dúvida que é como que vai fazer com a entrega, não tem nenhum tipo de problema com portaria remota. Na verdade, é uma coisa bem comum entre as empresas de darem esse tipo de solução. Né? Outra dúvida que o pessoal tem, mas se der uma pane elétrica, né? Como que vai fazer com as câmeras, da abertura de portões, dos blocos? Bom, se você não tem um gerador no seu condomínio, não tem problema, né? A gente sempre faz o dimensionamento e coloca no breaks. Então, a gente tem um no break específico pro sistema em funcionamento, né? Se eu não tiver uma queda de internet, obviamente, né? Porque eu preciso ter 2 internets. Então, aí né? você já está pegando no gancho da energia elétrica e da internet. Exatamente. Não teve pane de internet ali na região, eu tenho só uma pane elétrica mesmo dentro do condomínio, o no-break ele segura ali em torno de 2 a 3 horas, dependendo do fluxo de entrada de pessoas, né? O funcionamento dele vai depender do tanto de pessoas que vai fazer o acionamento ali, né? E um no-break dedicado pro portão de veículos, porque aí o motor ele precisa de um pouquinho mais de corrente, então assim, eu preciso de um no-break dedicado para os portões veiculares. Isso eu consigo garantir também, dependendo do fluxo, até 3 horas de atendimento sem energia. E se passar? Se passar, eu preciso levar um porteiro físico para lá para poder fazer a abertura manual. Então, é isso que o pessoal... Então, assim, na mão, vocês não vão ficar. Não, jamais, jamais. Isso é previsto em contrato, inclusive, né? Qual é o tempo de resposta? Depende do condomínio. Depende do condomínio. O tempo de resposta você fala para esse tipo de atendimento, manutenção e tudo mais. Existem vários... O tempo de resposta passa por algumas coisas. Primeiro, sim. A falta de energia, por exemplo, de precisar... deu uma pane no sistema, precisa colocar uma pessoa lá. Qual é o tempo de resposta? O tempo de resposta é em torno de 2 horas. Certo. Para eu conseguir chegar com uma pessoa lá. Outra coisa que tem também são os equipamentos, né, que são colocados. Daí depende do tipo de contrato. O cara pode adquirir ou pode fazer comodato. Sim. O comodato com aquisição de equipamentos é o mais solicitado, né? Porque aí a gente consegue garantir reparo, manutenção e troca de equipamentos durante esse período, né? Mas ainda temos condomínios que preferem que comprem, né? Então, ok, a gente também vende o equipamento, faz a instalação e tem a garantia e a manutenção recorrente. Normalmente, as empresas que fazem essa portaria remota realmente são também facilities. Ou seja, qualquer problema que der na cerca elétrica, qualquer problema que der no portão, qualquer problema que der nas câmeras, sim, né? A mão de obra disso está inclusa, que não está a peça. Se for no esquema de comodato, está tudo incluso. Mas se for no sistema de venda, não. Aí a gente cobra as peças à parte, mas a manutenção a gente tem um recorrente. No comodato já está tudo incluso. Já está tudo incluso, exatamente. Por isso que os síndicos eles acabam optando pelo comodato, porque aí tem esse período onde a gente sempre vai fazer a manutenção preventiva. Se a gente já identifica que tem alguma coisa com problema, a gente já faz a troca sem começar. Se numa dessas eventualidades, apesar que vocês devem ter como mitigar isso, cair um raio no condomínio, queimar as câmeras, algumas coisas que estiver no comodato, é substituído. É substituído mediante seguro. Mediante seguro. Porque aí o tem que de ver o vocês esquema. Então, a gente tem o nosso seguro também. Precisa ter, né? O de responsabilidade civil não tem como não ter. Mas tudo vai depender de como é feito esse contrato. É sempre muito personalizado, né? Então, se o condomínio escolhe que dentro do contrato, não precisa colocar esse negócio de eventos atmosféricos, então dentro do contrato não vai estar aqui, então você vai acionar o seu seguro. Caso contrário, é a gente que vai acionar. Tudo depende do que foi combinado para aquele condomínio. Outro aspecto também é controle, já no controle de acesso, são que a gente chama de visitante contumaz.
São visitantes que sempre estão no condomínio, que chegam num determinado momento que o condomínio pede para que seja liberado o acesso dele. Né? Tem como controlar. Tem como controlar. Na verdade, o condômino é o responsável por esse visitante. Ou seja, ele pode ter acesso livre. Ele pode ter acesso livre, mas eu vou ter todos os dados dele, eu vou ter foto dele, eu vou acompanhar. Quando ele chegar, se ele tiver o dispositivo de acesso, ele realmente entra no condomínio. Quem é responsável é o condomínio. Mas se ele fizer o acionamento da portaria, a gente, dentro do sistema, vai identificar. Legal, pode ir lá, a gente só faz esse controle mesmo de confirmar os dados dele e tudo mais, e a gente consegue deixar. As câmeras do condomínio, elas a parte de remota do serviço, ela vai controlar só o acesso ou o perímetro também? Perímetro todo. Perímetro todo, todos os acessos. E se for de nossa responsabilidade a cerca, por exemplo, a gente também tem a parte de cerca, também está monitorando. É todo o perímetro. Aí, de repente, o condomínio fala, quer monitorar halls também dos apartamentos. Também é nossa responsabilidade monitorar. A gente coloca a câmera, tem tudo gravado, a gente tem ali um tempo que a gente tem disponível essas imagens, né? Porque tem condomínio que às vezes controla até quem pode ou não entrar naquele hall, porque são halls separados, né? Sim, sim. Por exemplo, o cara de outro bloco não pode entrar naquele outro bloco, aí ele passa a ser convidado. Sim, exatamente. Ele vira visitante do próprio condomínio, inclusive dentro de estacionamentos, por exemplo. Quando é estacionamento separado, tem um subsolo 1 e subsolo 2, eu só tenho acesso ao que eu tenho vaga. Eu não tenho acesso ao outro. Foi bom você falar em visitante de estacionamento. Como que controla quando o condomínio tem, é o caso, né, ter o estacionamento de visitante, carros, como que é controlado? Eu preciso de todos os dados. Então, se a pessoa chegou ali na porta, eu vou entrar com o carro ali, eu preciso saber quem está dentro do carro, eu preciso de placa do carro, eu preciso saber onde a pessoa vai. Não é o controle, não é só com o motorista, por exemplo. O convite pode ser feito também quando vai a pessoa que já vai com o carro, por exemplo, tem vaga, ele já dá os dados do carro? Sim, dentro desse cadastro, ele pode colocar até nome da mãe, se quiser colocar foto do cachorrinho, dá para pôr. Eu só quero que vocês percebam como que o controle de acesso é muito mais efetivo que um controle com a pessoa na guarita. Outro aspecto muito legal, isso já é antigo, não é de agora, mas é a tecnologia. Controlar as empregadas domésticas que frequentam o condomínio, mesmo sendo diarista. Sim. Entendeu? Então eu tenho horário específico para entrar e para sair e tudo controlado, né? Sim, tem um horário específico para ela entrar e para ela sair, e se ela estiver fora do horário dela, os controles de acesso dela não funcionam. Não funciona, ela não consegue. O condomínio vai ter um aplicativo onde ele consegue, por exemplo, tirar uma pessoa que vai visitar o condomínio, proibir que uma pessoa faça a visitação? Isso a gente precisa ter registrado, né? Então, o jeito com que a gente faz é entrando sempre em contato com a central para que a gente faça o controle de fato dessas pessoas, porque isso precisa subir no sistema. Então, a gente não deixa tão solto para que os próprios condôminos façam, mas eles entram em contato com a gente automaticamente já coloca, já exclui, já faz toda essa parte. Então, a gente tem um caminho para se fazer via SAC, para a gente ter um lugar único para se concentrar esse tipo de situação de dentro do condomínio, né? Porque são situações delicadas. Tem várias situações delicadas dentro de condomínio, né? E uma delas é essa proibição mesmo. Inclusive, é muito bom a gente colocar que o regulamento interno do condomínio, quando você sai da presencial e vai para a remota, tem que ser alterado. Com novas regras que vão ser diferentes do que vocês têm, não são iguais. Então, vocês têm que se atentar a isso. Tá? Quando a gente vai falar também ainda dentro do assunto de plantação, é evidente que vai depender muito da quantidade de equipamento que o condomínio vai precisar. Sim. Né? Mas o preço mensal
vai depender desse tipo de contrato, ou você de que já ter o equipamento, ou de ser por comodato, ou só vai diferenciar o prazo contratual? Depende do condomínio também. Tudo depende, né? Tu vai ser advogado que hoje. Tá dependendo, tá. Mas tudo depende do condomínio, de fato, né? Dependendo de como é a portaria hoje, às vezes a gente chega em alguns condomínios que são 2 porteiros só, então a gente vai ter um tipo de economia dentro desse condomínio. Vai depender também se já era portaria remota e já tinha os equipamentos, e aí a gente vem com os equipamentos novos e a gente consegue reaproveitar alguns equipamentos também. Mas em suma, a gente entrega algum tipo de equipamento e o condomínio decide se ele vai comprar ou se ele vai ficar incomodado. Então são 2 parcelinhas diferentes, que é a parcela da portaria remota, né, o serviço prestado de portaria remota, e a outra é da implantação dos equipamentos, né? Então a gente tem aí essa soma, mas vai depender de fato de o que o condomínio está necessitando e do que ele já tem para poder entregar. Quando a gente fala em custo, agora a gente esquece um pouco do equipamento, porque eu acho que o equipamento não vai ser custo, é investimento, é outra. Né? A gente fala em custo, uma coisa, até essa pergunta é interessante. O valor que vai ser mensurado, que vocês vão cobrar, é feito de que maneira? De quantidade de unidade? Como que funciona? Eu preciso entender como é o fluxo desse condomínio. Às vezes eu tenho um condomínio que é pequeno, com poucas unidades, mas que tem assim, todo mundo vai para lá e é uma loucura. Então, vai depender desse fluxo de atendimento. Eu considero sim as unidades que eu tenho, mas eu também considero esse fluxo de pessoas entrando e saindo do condomínio. Se tem, por exemplo, uma das coisas que também é considerada tem vaga de visitante dentro do condomínio. Se tiver vaga de visitante dentro do condomínio, eu vou ter o acionamento da portaria também. Então, isso também entra na nossa conta quando a gente vai passar o valor de quanto seria a portaria remota. Hoje, agora a gente está falando em tipos de portaria remota. Na verdade, tipo de portaria remota tem muito, tá? Então, assim, mas tem 2 básicos, são básicos, eu acho, que é a portaria remota propriamente dita e a híbrida. Sim. Né? Que é a mistura da portaria física com a remota. Sim. Qual que é a redução de, mais ou menos percentualmente falando, das duas em relação hoje a uma portaria presencial 100%? Quando eu faço uma implantação, onde eu tenho uma portaria presencial com 4 pessoas, né, então eu tenho ela completamente orgânica, eu tenho uma redução de aproximadamente 60% nesse valor de portaria quando eu coloco diretamente para remota. E em torno de 35% quando eu levo ela para híbrida, porque aí eu vou precisar de ali, geralmente, também depende, mas geralmente é 12 horas, né? Então, 12 horas de portaria presencial e 12 horas de portaria remota, sendo noturno ou sendo diurno, né? Mas geralmente é em torno de 35% quando a gente cai para híbrida, que às vezes acaba sendo uma das escolhas do condomínio que já tem ali há muitos anos aquela portaria física e para não entrar, né, não virar a chave de uma vez, escolhe colocar a híbrida primeiro, até o pessoal entender como funciona o aplicativo e tudo mais e falar, não, legal, para mim é bacana a remota e acaba depois sacando as pessoas, né, a portaria orgânica e deixando somente a remota. Então, também pode ser um processo de transição à portaria híbrida. Voltando um pouco, já na parte de implantação, talvez você tenha esquecido de fazer essa pergunta, qual o tempo médio de uma implantação? Em torno de 30 dias. Eu tenho, né, lógico, um processo, mas a partir do aceite, comprou o material, eu tenho ali em torno de 20 dias para fazer compra de material e planejamento da obra, projeto da obra. Iniciei a instalação, em 30 dias eu consigo entregar. E a consciência dos moradores, quanto tempo? A hora que eu tô ali no 60% da portaria instalada, eu já começo a conversar com os moradores, porque aí eu preciso de cadastro, eu preciso saber quem que é da unidade, quem que não é e tudo mais, quem que vai ficar ali dentro. Então, essa doutrinação a gente começa antes de finalizar o processo. O pessoal fala que os idosos têm muita dificuldade, mas eu não vejo. Você vê alguma dificuldade? Tem
por parte das pessoas que ainda não são idosas. Porque hoje em dia os idosos eles não estão só mandando bom dia no grupo do WhatsApp. Não. Né? Estão mandando super Sabe bem mais que eu, aplicativo e é muito legal a gente ver quando a gente faz a implantação. Por exemplo, hoje a gente tem dentro do aplicativo da BOC o que a gente chama de chave virtual, onde eu, pelo aplicativo, consigo fazer a abertura do meu portão sem precisar do QR Code. Eu só clico no botão e ele aciona ali, então eu entro por ali. Foi muito legal eu chegar num condomínio onde tinha um senhor, ele por baixo tinha uns 67 anos. E ele falou, menina, eu cheguei, eu só apertei o botão e ele apertou. É que eu demorei um pouquinho para chegar, acabou fechando de novo, eu tive que apertar de novo. Mas, então assim, hoje os idosos, eles não são uma problemática dentro desse sistema de portaria remota. Sistema de aplicativo, eles mesmos já fazem, adoram ficar lá querendo conversar com a gente. É que eu vejo, eu estou colocando para você todas as muletas que os síndicos tentam achar, para às vezes não implantar, entendeu? Uhum. Então, para eles, idoso, essa coisa, para mim é tudo muleta. Então, assim, que tem, né? Porque outra coisa que eles... Uma coisa muito boa que tem que colocar também é o seguinte: quando vocês fazem a transição da portaria presencial para remota, vocês têm que renovar o VCB, tá? Então, assim, porque muda também completamente, né? E tem um custo, ele não é muito barato. Isso eu não sei se eu coloco como desvantagem ou vantagem, porque na verdade, quando você faz essa transição para a portaria remota, você automatiza muito mais esse controle de incêndio do seu condomínio. Então você vai ficar mais seguro. Resumindo, se você for verificar mesmo, vocês acabam ficando muito mais seguros que vocês estão hoje, né? Tem que ter uma mentalidade, obviamente, para implantar isso, trabalhar a cabeça dos condôminos, mas com certeza, na minha opinião, fica mais seguro. Porque no fim das contas a gente está controlando tudo, né? A gente não precisa que alguém vá lá e veja. A gente tem sensores em todos esses pontos, né? Inclusive nessa questão de incêndio, aí na cerca elétrica já não vai disparar, mas aquele alarme gritando ali na cabeça dos condôminos às 3 da manhã, já vai disparar dentro da base de atendimento, ali pode ficar em silêncio. Então, são pequenas coisas que às vezes faz com que o condômino nem perceba a presença da portaria, se isso tudo funcionar harmonicamente, né? Ontem eu estive num evento de portaria remota. Não vou falar que vocês são concorrentes, porque não tem concorrência para mim. Esse negócio de concorrência existe na cabeça de quem quer fazer concorrência. Tem espaço para todo mundo, Tem espaço para todo mundo. O Vale Síndico é prova disso. Sim. Né? Então, ontem um amigo do meio, ele me disse o seguinte, é verdade, que no futuro, assim como outras profissões, a profissão de porteiro vai ser extinta, né? Como já foi assessorista de elevador, né? Está sendo para cobrador de ônibus, enfim, e outras funções que foram desaparecendo com o tempo. Vai gerar desemprego? Não vai gerar desemprego. As pessoas vão se adequar, né? Vão procurar fazer outras atividades. Por exemplo, se você fosse pensar assim, hoje as pessoas que trabalham dentro de portaria remota, uns tempos atrás não existia essa função. Exatamente. Então, novas funções serão criadas. Exatamente. Né? Outras pessoas vão cuidar dessas tecnologias e por aí vai. Né? Então, para finalizar, se bem que eu acho que eu já falei um pouquinho, né? Eu vou deixar você agora, a senhora detentora, meu Deus, pronto. falar um pouco da BOC. BOC Faz um jabazinho aí. BOC Sistemas de Portaria. A gente já está aí há um tempinho no mercado e priorizando esse atendimento remoto. Então a gente valoriza demais a pessoa, tanto a pessoa que faz com que a portaria funcione, que é a nossa base de atendimento, os nossos técnicos, toda essa equipe que está totalmente engajada, né? Assim como a pessoa que recebe isso, né? Eu costumo dizer que o nosso maior cliente é o motoboy e o entregador, o visitante também. Condômino, a gente conversa de vez em quando. Mas, quando a gente pensa na empresa BOC, a gente pensa num atendimento que ultrapassa
não ligação humana, né? A gente fala que a gente abraça com o nosso sorriso no atendimento, né? Desde 2009 aí no mercado, tem uma história, né? Tem uma trajetória muito interessante dentro da segurança eletrônica e foi migrando para a portaria remota, se especializando nisso, trazendo muita tecnologia para poder trazer comodidade e segurança juntos, né? Não segregando isso. E, bom, só convidando para poder ir lá conhecer. Vamos tomar um café. Poder saber se essa moça linda aí para vocês tomarem um café junto com vocês, ou uma simpatia junto assim. Só avisa para a gente poder passar um cafezinho fresco. Isso, tomar um cafezinho fresco no próprio condomínio também, né? Sim. Eu também, entendeu? Eu também tomo café. Se vocês me chamarem, eu vou. Chama que a gente vai. A gente vai. Bom, foi um prazer recebê-lo aqui no canal Vale Síndico. Né? Foi um assunto muito refrescante, agradável. E espero que vocês tenham bastante sucesso agora nesse novo, não vou dizer que é tão novo assim, mas no mercado que está em crescimento, né? E que vocês façam parte deles com toda certeza, já fazem, tá? E o Vale Síndico conta sempre com vocês, tá bom? Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Vejo o Vale Síndico também como uma oportunidade dos síndicos terem acesso aos melhores do mercado, né? Com o aval do Jaime, que já está aí há um tempão também fazendo isso, né? Brincando disso. Então, também tem uma credibilidade muito grande e a parceria é legal nesse sentido também, né? Da gente validar as credibilidades aqui. Muito obrigada, Jaime, pela oportunidade. Que isso. É isso aí, gente. A gente, até o final do ano, a gente vai se ver mais algumas vezes, tanto em vídeo como também nos cursos e nas palestras que nós fazemos. E é sempre um grande prazer levar esse conhecimento aos nossos síndicos aqui no canal do Vale Síndico para o Brasil inteiro, até para o mundo, e aqui nos nossos eventos presenciais na região de Vale do Paraíba e em Mogi das Cruzes. Um abraço a todos, fiquem com Deus.